Olá, eu sou a professora Dalila Oliveira. Hoje iremos falar sobre um conteúdo bem bacana. Vamos começar? Ciclo de vida do plástico, da criação à reciclagem. É indiscutível que o plástico possui grande importância na modernidade. Ele está presente em nosso dia a dia, garantindo a integridade dos alimentos em estoques até chegar em nossas mãos ou até mesmo impedindo, através de produtos de limpeza e higiene, que problemas sanitários se propaguem ainda mais rápido. Mais de 260 milhões de toneladas de plástico são descartadas anualmente no mundo. No Brasil, reciclamos cerca de 5% de todos os resíduos coletados. E o que poderia ser valorizado e transformado em fonte de renda se transforma em mais um problema: poluição. Mas calma, a história do plástico não é tão simples assim. Ele não é o vilão. Existem muitos agentes envolvidos e com corresponsabilidade sobre o descarte incorreto: consumidores, governo, empresas de limpeza, fabricantes de embalagens, marcas que comercializam produtos com embalagens, etc. A lista é extensa, mas a corresponsabilidade do impacto do plástico no meio ambiente e sociedade vale para todos. Nesta aula, iremos recontar essa história e desmistificar o plástico mostrando todas as suas etapas. Ciclo de vida do plástico. O ciclo de vida do plástico inicia-se na sua concepção e termina no pós-descarte, que é quando o material plástico, em suas diferentes formas, é descartado e pode seguir para reciclagem, aterro, queima energética ou ainda para lixões. Especialistas apontam que em média 40% das embalagens plásticas que chegam na cooperativa não seguem para reciclagem e são destinadas ao aterro sanitário. Isso acontece porque normalmente elas são feitas de tipos de plástico que, ao serem reciclados, resultam em um material de baixa qualidade ou que o próprio processo de lavagem gera prejuízo ao reciclador. Você sabia que embalagens tipo de BOP, aquelas de salgadinhos e de café, não são comercializadas e não entram no processo de reciclagem? Isso porque, apesar de já existir tecnologia para a reciclagem do BOP, o custo envolvido ainda é alto. Ou seja, as embalagens de BOP de produtos comercializados pelas empresas, mesmo que o consumidor separe para coleta seletiva, são destinadas ao aterro. Vamos ver algumas informações sobre os tipos de plásticos? Observe a tabela. Veja que existem diversos tipos de plásticos e com valores de venda para as usinas de reciclagem diferentes. Lembrando que esses valores podem variar de região para região do Brasil. O plástico é um material que pertence à classe dos polímeros, que pode ser obtido artificialmente por meio de substâncias derivadas do petróleo ou de fontes renováveis e é formado por longas cadeias moleculares. É a maneira como essas longas cadeias, não visíveis ao olho nu, através de processos e reagentes químicos, irão se estruturar que darão mais ou menos resistência do material às diferentes temperaturas, flexibilidade e rigidez. Podemos ver na tabela alguns exemplos de tipo de plásticos e suas características. Vale lembrar também que os diferentes tipos de plástico possuem uma simbologia específica que pode ser aplicada nos rótulos e que você já deve ter visto nas embalagens por aí. Concepção da embalagem produto. Para contornar o cenário dos baixos índices de reciclagem, a primeira etapa é a idealização da embalagem e produto plástico o mais sustentável possível. Para isso podemos buscar responder algumas perguntas. O tipo plástico idealmente pensado é realmente reciclado pela indústria? Conversar com cooperativas e operadores da região onde você comercializa pode auxiliar no entendimento dos tipos de plásticos mais reciclados. É importante checar localmente, visto que a reciclagem dos materiais varia de acordo com a região. O design da embalagem irá favorecer ou prejudicar a reciclagem do material? Alguns objetos muito pequenos, o canudo plástico por exemplo, não são destinados à reciclagem pelas cooperativas por ser necessário acumular muito e gastar uma área da estrutura para um material que será pouco valorizado posteriormente. É na concepção do tipo de material plástico que irá ser utilizado para a confecção de um produto ou envase que temos um dos maiores potenciais de otimização em toda a cadeia. Então, a otimização nessa etapa visa não apenas um design inteligente, mas um tipo de plástico que torne possível que a embalagem descartada possa ter grande valor na reciclagem. E para isso é necessário que ambas as pontas do ciclo de vida do plástico, empresas e cooperativas de reciclagem, dialoguem para a criação de embalagens sustentáveis. Consumo e descarte, um dos gargalos da reciclagem.
Apesar da grande importância da concepção inteligente do material e design de embalagens e objetos plásticos, o consumo e descarte consciente ambientalmente também tem grande poder no que tange o desenvolvimento da cadeia de reciclagem. Como falamos, muito do custo envolvido no processo de reciclagem também tem a ver com o custo relacionado à limpeza das embalagens descartadas. Por esse motivo, é imprescindível que a educação ambiental tenha protagonismo para que haja conscientização dos consumidores quanto à forma correta de descartar os resíduos. Todos os resíduos secos não orgânicos, como restos de alimentos, devem ser lavados previamente e descartados na coleta seletiva. Nesse ponto, entra um outro ator fundamental do ciclo de vida do plástico: o governo. É necessário que o município disponibilize a coleta seletiva para que o descarte correto seja facilitado. Caso a sua cidade ainda não possua essa estrutura, é possível destinar os recicláveis diretamente em cooperativas e operadores de reciclagem. Pós-descarte: reciclagem, aterro, lixão ou queima energética. Ao descartamos bens de consumo e objetos plásticos, eles podem ter diferentes futuros. Podem ir para a reciclagem, se o descarte for feito da maneira correta. Para aterros sanitários, se o tipo de plástico e tamanho não viabilizar a reciclagem. Para lixões, se o município não contar com uma estrutura sanitária adequada à cidade. Ou ainda para queima energética quando, apesar daquele tipo de plástico não ser reciclado, ele pode ser aproveitado para a obtenção de energia. Lembre-se, nem todos os plásticos são recicláveis, mas todos podem ser reaproveitados de alguma forma após sua vida útil. Existem 3 tipos de reciclagem para plásticos: mecânica, energética e química. A reciclagem mecânica de plásticos é a técnica mais empregada. Ela se baseia em transformar algum resíduo em matéria-prima útil para a fabricação de um outro produto por meio de fases como separação, moagem, lavagem, secagem, compactação, extrusão, granulação e fornecimento. Cada material tem uma estrutura molecular própria e, consequentemente, apresenta um comportamento específico durante seu reprocessamento, o que pode exigir uma temperatura, tempo de residência, maquinário e métodos diferentes. Então, sim, há diferença em maior ou menor grau. O processo de reciclagem pode variar de acordo com o plástico. Por exemplo, plásticos hidrofóbicos que não absorvem umidade podem ser processados sem tratamento prévio. Porém, plásticos higroscópicos que absorvem umidade necessitam de uma secagem controlada antes de serem processados. Caso contrário, pode ocorrer sua hidrólise, que é a degradação do material na presença de água em altas temperaturas. O policloreto de vinila PVC, por sua vez, pode gerar gases corrosivos para o equipamento e um maquinário específico para esse material é uma boa opção. Por esses e outros motivos que conhecer a parte química dos materiais é tão relevante para a reciclagem. Quando se trata de reciclagem mecânica, alguns plásticos não são recicláveis. Resumidamente, existem 2 principais tipos de plásticos: os termoplásticos e os termofixos. Como o próprio nome sugere, termo se refere a calor e plástico significa capacidade de moldagem. Os termoplásticos são materiais que contêm ligações químicas primárias somente ao longo de suas cadeias principais. Quando expostas às condições certas de calor e pressão, essas cadeias, que estão próximas umas às outras, adquirem movimento e podem fluir com facilidade, ou seja, adquirem novamente a sua capacidade de moldagem repetidas vezes. Já os termofixos são materiais que contêm esse tipo de ligação entre as cadeias principais, formando uma espécie de rede tridimensional. Geralmente essas ligações cruzadas se formam após sua moldagem e impedem o movimento das cadeias entre si novamente porque demandam muito mais energia. Ou seja, as ligações cruzadas tornam as cadeias fixas e não permitem que o material flua sob a ação do calor e assim não tem a capacidade de ser moldado novamente. Aterro e queima energética. Quando o produto ou embalagem plástica não é concebido pensando na etapa final do seu ciclo de vida, ou ainda, quando não é descartado corretamente. Seu destino pode ser o aterro, local ambientalmente controlado para a disposição dos resíduos sólidos sem que haja a contaminação do solo e lençóis freáticos. Ou a queima para obtenção energética, esta também é realizada com uma estrutura de filtragem para diminuição da emissão de gases tóxicos liberados no processo. Gestão sustentável do ciclo de vida do plástico.
Para que seja possível a transformação dos baixos números de reciclagem no Brasil, é necessário que comecemos a olhar para o ciclo de vida do plástico de forma holística, levando em consideração o papel de cada um dos agentes inseridos. Só assim as empresas podem começar a repensar os tipos de plásticos e embalagens utilizados para a confecção e envase de seus produtos. O governo pode incentivar mais ações de conscientização ambiental junto às empresas, e os consumidores podem realizar o descarte correto. E desta forma, todos os agentes em conjunto permitirão o avanço da reciclagem e, consequentemente, a menor utilização de recursos naturais para a criação de plásticos virgens. Agora é com você! Redija um texto falando um pouco sobre o que você aprendeu com o vídeo. Além disso, escreva também como você utiliza o plástico no seu dia a dia e como você o descarta, se há coleta de lixo na sua região e na forma seletiva ou não. Mínimo de 20 linhas. Obrigada pela atenção.